Muito bem, alunos, estamos de volta agora para dar início à nossa aula. Aqui quem fala com vocês é o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula. Bem, o objeto de conhecimento é eletromagnetismo. Saímos lá da eletrodinâmica e agora entramos no eletromagnetismo, com seus conceitos básicos. No detalhamento a gente tem breve histórico sobre a evolução do magnetismo e eletromagnetismo, conceitos iniciais, ímãs naturais, artificiais e permanentes. É isso então, pessoal. Vamos dar início então à nossa aula. Muito bem, pessoal. Estamos de volta agora e como a gente já mencionou, hoje nós vamos começar o estudo do eletromagnetismo, que é a junção da eletricidade com o magnetismo. Como a gente já estudou bastante a eletricidade, a gente vai começar a falar um pouco sobre o magnetismo. E para que a gente entenda bem, entenda como é que foi esse processo histórico de desenvolvimento do magnetismo, nós preparamos aqui uma animação para você, uma animação em vídeo, para que você conheça um pouco da história desse desenvolvimento que houve do magnetismo até ele se juntar com a eletricidade, formando então essa ciência tão maravilhosa que nos dá tantas opções tecnológicas, que é o chamado eletromagnetismo. Então vamos assistir aí ao nosso vídeo dos conceitos básicos do magnetismo. Vamos lá. Há séculos, os seres humanos observaram que determinadas pedras atraem o ferro ou outras pedras semelhantes. Essas pedras receberam o nome de ímãs e as propriedades que se manifestam espontaneamente na natureza foram denominadas fenômenos magnéticos. Hoje sabemos que essas pedras contêm um óxido de ferro, a magnetita, que é um ímã natural. Atualmente são mais utilizados os ímãs artificiais, obtidos a partir de determinados processos, imantação. Pouco se sabe a respeito da origem do magnetismo. Entretanto, referências históricas fornecem versões para o advento do magnetismo. Parece que os chineses, considerados os inventores da bússola, e outros povos antigos há muito tempo lidavam com fenômenos magnéticos. O estudo sistemático desses fenômenos na Europa teve início com o cientista inglês William Gilbert, contemporâneo de Galileu, que o apontou como criador do método experimental. Em 1600, publicou sua principal obra, The Magnet, na qual descreveu várias experiências magnéticas, chegando à conclusão, entre outras, de que a Terra era uma grande esfera imantada. O nascimento do eletromagnetismo se deu com a clássica experiência do físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Em 1820, ele verificou que, ao colocar uma bússola sob um fio elétrico, a agulha se desviava quando se fazia passar uma corrente pelo fio. A partir desse fato, foi possível estabelecer a conexão entre a corrente elétrica e os fenômenos magnéticos, permitindo um extraordinário desenvolvimento científico nessa área. O físico e matemático francês André-Marie Ampère construiu o primeiro eletroímã. Esse dispositivo foi fundamental para a posterior invenção e aperfeiçoamento de vários aparelhos, como o telefone, o microfone, o telégrafo, etc. Michael Faraday, notável cientista autodidata inglês, dedicou-se a diversos ramos da física. No eletromagnetismo, sua grande contribuição foi a descoberta do fenômeno da indução eletromagnética, que serviu de base para que pudessem surgir os geradores mecânicos de eletricidade e os transformadores. Muito bem, pessoal. Nós vimos então aí um vídeo explicativo muito legal aí, contando um pouco desse desenvolvimento histórico, falando aí de alguns cientistas que foram importantes nesse desenvolvimento do magnetismo e do eletromagnetismo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos iniciar a nossa aula falando aqui da introdução ao magnetismo com seus conceitos básicos. Então veja só, nós temos aí na introdução ao magnetismo o seguinte, olha, a magnetita
É um mineral, tá, pessoal? Um mineral extraído da terra, do chão, como é o ferro, como é todo mineral, o cobre, né? Tudo extraído aí da natureza, certo? Então a magnetita é um desses elementos. O mineral que tem uma propriedade interessante. Ele tem a propriedade de atrair e também de ser atraído por pedaços de ferro. Não só do ferro, né? Mas de outros metais também que são atraídos pela magnetita. E ela recebeu esse nome aí de magnetita porque ela foi encontrada pela primeira vez em uma região da Ásia conhecida na época como Magnésia. É claro que hoje não existe mais a magnésia, hoje ela recebe um outro nome, certo? Lá por perto ali da Grécia, né? Essa região da Ásia, tá certo? Tanto que os gregos foram dos primeiros a observar essas propriedades da magnetita. Então a palavra magnetismo, ela está associada a essa região, né? Pedras de magnetita são exemplos de quê? São exemplos de ímãs naturais, tá, pessoal? E aí, além dos ímãs naturais, que são permanentes, né? Nós também temos outros tipos de ímãs. Então, existem ímãs permanentes naturais, como as pedras de magnetita, tá? Nós temos aqui a imagem, né, de uma pedra de magnetita, você vê aqui, ó, ímã permanente natural. Isso aqui é a magnetita. É uma pedra que naturalmente tem essa propriedade, né, um mineral que tem essa propriedade de atrair e ser atraído pelo ferro, por exemplo. Também temos ímãs permanentes que são artificiais, ou seja, artificiais eles são construídos pelo homem, como aqueles formados por ligas de ferro, níquel, cobalto, neódimio e outros elementos aí que nós podemos encontrar na tabela periódica. Então aqui nós temos as imagens, né, de um ímã permanente artificial, certo? E de um ímã permanente natural. Você pode perceber aí nas imagens que nós temos. Existe também um outro tipo de ímã extremamente utilizado na indústria. E a gente tem aqui a imagem dele para mostrar para você, né? Que ele é diferente dos ímãs que são permanentes. Por quê? Porque eles podem ser ligados ou desligados. Então, diferentemente dos ímãs permanentes, existem ímãs que podem ser ligados ou desligados conforme a necessidade. São os eletroímãs. E aí na imagem, pessoal, você vê um eletroímã utilizado aí em larga escala na indústria, principalmente aí naquelas indústrias que fazem reciclagem de metais, porque ele serve para uma coisa muito interessante. Ele separa, por exemplo, o ferro do alumínio e de outros metais. Porque como é que eu vou separar, por exemplo, eu tenho uma pilha de um monte de ferro velho lá e eu quero separar o que é alumínio, quero separar o que é cobre, quero separar o que é ferro. Então os eletroímãs são utilizados para isso. Por quê? Porque coloca um eletroímã lá, ele vai atrair só o ferro. Nem o cobre, nem o alumínio, pessoal, tem a propriedade de ser atraído pela magnetita, pelos ímãs naturais. Então ele serve para essa separação. Também serve para mover, né, essa pilha de ferro velho, porque quando eu ligo lá o eletroímã, tudo que é ferro vai ficar grudado lá nele, como você vê aí, ó, a imagem mostrando o ferro todo grudado no eletroímã aí, certo? E ele pode ser transportado então, transportado em larga escala para outro lugar, para ser armazenado, coisa parecida. Então, esses eletroímãs eles podem ser ligados e desligados, porque eles funcionam com a corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa pelo eletroímã, ele ganha a propriedade de atrair o ferro. Quando é desligado, ou seja, quando não tem mais corrente elétrica passando lá, ele então não tem a propriedade de atrair o ferro. Bem, a utilização dos eletroímãs é cada vez mais comum. Temos aqui um exemplo muito interessante aí na imagem, pessoal, que é o exemplo das modernas fechaduras. Não sei se você já viu, já teve a oportunidade de ver
uma fechadura eletromagnética, que hoje está sendo usada até nas portas de residências. Começou a ser usado nas portas de indústria, nas portas comerciais, mas agora a gente tem também nas residências. Ou seja, é um ímã, é um eletroímã que quando ligado fecha a sua porta. Gente, é muito forte essa atração, a pessoa não consegue separar quando o eletroímã está ligado, certo? E é mais difícil de arrombar, porque quando eu tenho uma fechadura comum, às vezes a pessoa coloca lá um pé de cabra, arromba e abre a porta. O eletroímã não, a pessoa puxa, consegue até separar, mas quando para de colocar força, ele volta de novo. Ele agarra novamente, o ímã se gruda novamente e é complicado arrombar uma porta com eletroímã. Ela é mais segura, mas também hoje em dia é bem mais cara, né? O custo é muito alto. Mas a gente está vendo cada vez mais a utilização dessas portas que utilizam eletroímã. E aí eu posso ligar o eletroímã, a porta vai estar fechada, e desligar, abre a porta, eu posso então entrar no recinto. Tá legal, pessoal? É uma utilização muito prática dos eletroímãs hoje em dia. Bem, pessoal, continuando aí nossa aula, nós vamos agora mostrar para você qual é a representação mais comum de um ímã. Então você vai ver aqui na imagem, olha só, como é que a gente representa um ímã. É muito comum representar dessa forma como está na imagem. A representação de um ímã é feita por meio de uma barra em forma de paralelepípedo reto. E aí, se você não sabe o que é um paralelepípedo reto, tá aqui ele, ó, na imagem, tá certo? Paralelepípedo aí tem essa forma aí, né? Assim como são as sarjetas, né? Que são utilizadas aí nas avenidas. Então nós temos aí um paralelepípedo reto, que ele é separado em duas partes. Veja que tem uma parte azul e uma parte vermelha. E tem até gravado aqui nessa imagem um S e um N. Qual é o significado tanto das cores quanto das letras? Olha só. A região avermelhada que você vê, a região avermelhada, que é exatamente essa região aqui, ó, avermelhada, que tem um N gravado, a gente chama de polo norte do ímã, tá? E a região que está azulada, que recebe o S aqui, ó, região azulada, é o nosso polo sul. Então, assim como a Terra, pessoal, e a gente vai ver adiante, né, que a Terra ela é considerada como um enorme ímã, ela também tem seus polos norte e polo sul, né? Então, a gente acabou de ver aqui que um ímã ele possui dois polos, que são exatamente o polo norte e o polo sul, certo? Então, essa imagem, ela representa um ímã, né, permanente. Então, veja, a gente tem aí os polos norte e o polo sul e separa a barra bem no meio, né? Metade é polo norte, metade é polo sul. Bem, pessoal, vamos agora estudar quais são as propriedades do ímã. Um ímã possui algumas propriedades importantes. Uma delas é, claro, a gente já mencionou aqui, uma das propriedades é atrair alguns metais, tá, pessoal? O ouro não é atraído, o cobre não é atraído, mas o ferro é atraído. Tem outros metais também, o níquel, o cobalto é atraído. Então nós temos aí atração e repulsão dos polos magnéticos. Por que atração e repulsão? Porque, gente, um ímã, ele não simplesmente só atrai, não. Ele também pode repelir, né? Se eu pegar um pedaço de ferro, não sei se você já teve a oportunidade de manejar um ímã ou de brincar com um ímã. Você já pode ter notado, se você coloca um prego de ferro perto de um dos polos do ímã e ele for atraído, acontece atração. Se você virar o contrário, se você virar o outro polo, ao invés de ele atrair o ferro, ele vai repelir. Então, a gente já pode começar a perceber que essa força, que a gente vai chamar de força magnética, ela pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo do polo que você está aproximando o ímã, né, do ferro ou do metal, que pode ser atraído pelo ímã. Então,
essa propriedade é uma das mais importantes do ímã, é a capacidade de atrair ou repelir os metais, né? E isso acontece nos polos magnéticos, né? Bem, alinhamento com os polos geográficos da Terra é uma outra propriedade, tá, pessoal? Os polos de um ímã, eles se alinham com os polos geográficos da Terra. Por isso que a bússola, que é o aparelho mais antigo que a gente tem de orientação, ela utiliza uma pequena agulha imantada. E se aquela agulhinha lá é imantada, ela tem polo norte e polo sul. E aí quando eu olho para a bússola, o polo norte da bússola vai apontar para o polo sul da Terra. E o polo sul da bússola aponta para o polo norte da Terra. Tá certo? Porque ela é atraída. E ela se alinha com esses polos. Então a gente consegue saber onde é o norte ou é o sul com a utilização de uma bússola. E também tem uma outra propriedade, que é a inseparabilidade dos polos magnéticos. E aí nós vamos falar aqui de cada uma dessas propriedades para você. Tá legal? Para que você entenda essas propriedades importantes que o ímã possui. Veja, vamos falar agora dos polos magnéticos. Vamos começar aí pela essa capacidade aí dos polos magnéticos. Os polos magnéticos são as partes localizadas nas extremidades do ímã. A gente já viu naquela imagem maior, tem uma imagem aqui menorzinha, olha aqui, com o polo norte e o nosso polo sul. Né? Nessa imagem aqui foi usada limalha de ferro, né? E essa limalha de ferro ela foi espalhada nas regiões, nas proximidades desse ímã, tá certo? E aí veja como essas limalhas de ferro, que nada mais é do que o pozinho de ferro, veja qual foi a reação, né? Como é que elas se alinharam com essas características magnéticas do ímã. Então, um ímã é formado por dois polos. Nós temos o polo norte e o polo sul. E eles são chamados aí de dipolos magnéticos. Neles, as ações magnéticas são intensificadas. O que quer dizer isso, pessoal? Perto dos polos, aqui onde eu destaquei aqui, ó, vou riscar de novo, perto dos polos, na região próxima dos polos, a força magnética ela é mais intensa. Perto dos polos, nós temos um campo magnético B, né, como a gente chama o campo magnético, ele vai ter maior intensidade, porque a concentração das linhas de indução é maior conforme você pode observar na figura. Então, o que eu chamo aqui de linhas de indução, pessoal? Você pode perceber na imagem que existem linhas aqui, ó, de indução, ó, linhas. Essas linhas elas são muito mais densas, próximas dos polos. Você vê que no polo norte e no polo sul tem muito mais limalha grudada no ímã do que espalhada aí nas outras partes da figura. Isso quer dizer que próximo dos polos o ímã, o campo magnético é muito maior. Você também deve observar que na posição intermediária entre os polos o campo magnético é menos intenso. É nessa região aqui, pessoal, ó, nessas regiões aqui, ó, da divisão dos polos, veja que não tem muita limalha de ferro aí grudada no ímã, porque ali eu tenho um campo magnético menor. Então eu vejo que o campo magnético é mais intenso nas proximidades dos polos do que nas posições intermediárias, tá, pessoal? E outra coisa, quanto mais distante tiver a limalha aqui, nessas partes aqui, ó, quase eu não tenho limalha de ferro. Por quê? Porque quanto mais distante eu tiver do ímã, menor vai ser o campo magnético, menor vai ser essas linhas que eu chamo de linhas de indução magnética. Né? Quanto mais distante eu tiver do ímã, menos intenso vai ser esse campo magnético, tá certo, pessoal? Muito bem. Como é que eu determino, então, quem são os polos magnéticos de um ímã, né? Então tem uma maneira da gente pegar um ímã, porque aí o ímã já está pintadinho, né? Você vê vermelhinho e azulzinho. O vermelhinho é o polo norte, azulzinho é o polo sul. Aliás, né? O polo norte e o polo sul têm cores diferentes, né? Você viu lá, então, que nós temos os polos são determinados quando eu suspendo o ímã.
A determinação dos polos magnéticos ocorre quando há suspensão do ímã pelo centro de massa. Então eu penduro o ímã lá pelo meio, num fiozinho, até que eles se alinhem com os polos norte e sul geográficos, recebendo nomenclatura equivalente. Assim, o polo norte magnético aponta para o polo norte geográfico e o polo sul magnético aponta para o polo sul geográfico. E aí eu determino qual é os polos do ímã. Tá certo, pessoal? É dessa maneira, então, que a gente determina aí quem são os polos do ímã, quando ele se alinha com o campo magnético terrestre. Bora ver, pessoal, aqui nós temos agora a atração e a repulsão. Já falamos das propriedades dos polos magnéticos, agora vamos falar dessa propriedade aí importante dos ímãs, que é a propriedade de atrair ou repelir certos metais. Quando os polos magnéticos de dois ímãs são aproximados, é possível verificar duas situações. Uma é a situação de repulsão, e ela vai acontecer quando eu aproximo dois polos que são iguais um ao outro. Então, se eu pegar o polo norte de um ímã e aproximar do polo norte de outro ímã, olha aqui o que vai acontecer. Vai acontecer a repulsão entre esses dois ímãs. Tá certo? Então, polo norte com polo sul, aliás, polo norte com polo norte, eles vão se repelir. Veja que essa propriedade é muito parecida lá com a atração e repulsão de cargas elétricas. Você se lembra? Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Aqui, polos iguais também se repelem. E é claro que se os polos forem diferentes, vai haver a situação de atração. Então, a situação de atração acontece quando eu aproximo polos opostos de um ímã. Como está aqui, ó, atração, né? Quando eu coloco polo sul com polo sul, certo? Acontece aí a polo sul com norte, acontece a atração. Se eu colocar sul com sul, acontece repulsão aqui, ó. Polos iguais, repulsão. Na primeira e na segunda linha, repulsão e atração quando eu aproximo polos que são diferentes, tá? Então, olha só, resumindo, né? Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Agora tem uma propriedade muito interessante dos ímãs, que é a inseparabilidade. Eu não posso, pessoal, separar os polos, tá? A inseparabilidade dos polos magnéticos é uma propriedade que indica a impossibilidade de separar os polos magnéticos de um ímã. Ou seja, toda vez que um ímã for dividido, serão obtidos novos polos. Isso significa que qualquer novo pedaço formará um novo ímã e continuará sendo um dipolo magnético. Então, olha aqui na figura, né, pessoal? Eu tenho aqui o ímã original. Se eu quebrar ele no meio, aí eu gero dois novos ímãs. Esses dois novos ímãs também terão seu polo norte e seu polo sul. Não adianta, quanto mais eu quebro, mais eu obtenho ímãs menores, mas esses ímãs menores vão ter dois polos, norte e sul. Tá certo? Então é impossível eu separar os polos de um ímã. É impossível se ter um monopolo magnético. Esse fenômeno se explica pelo fato de o magnetismo ser uma propriedade que tem origem na organização molecular da substância. Assim, mesmo as menores moléculas de um ímã serão compostas de dois polos bem definidos, um polo norte e um polo sul. Ok, gente? Agora vamos ao exemplo resolvido da aula de hoje, né? Nós temos aí uma atividade para que a gente possa ter o nosso exemplo resolvido aí com os conceitos que nós estudamos nessa aula, né? Vamos a ela aqui, pessoal. Olha, julgue as afirmações a seguir a respeito do princípio de atração e repulsão entre ímãs. Em seguida, marque a alternativa correta. Então aqui, pessoal, nós vamos falar do princípio de atração e repulsão. Vamos recordar a vocês que toda vez que eu tiver polos iguais, que são aproximados um do outro, nós vamos ter a situação de repulsão. E toda vez que a gente tiver polos diferentes, aproximados um do outro, eu tenho a situação de atração.
Então vamos ler cada uma das nossas afirmações e já vamos julgando aqui se ela é verdadeira ou falsa, se ela procede ou não procede. Então olha só a primeira afirmação. Ao aproximarmos o polo norte de um ímã do polo norte de outro ímã, olha só, eu estou aproximando o quê? Norte com norte, né? Ele está dizendo aqui que se eu fizer isso vai ocorrer a atração. E a gente acabou de relembrar, né, pessoal? Se eu vou aproximar os polos de um ímã e esses polos que eu estou aproximando, eles são iguais, que é o caso da primeira afirmação, eu vou ter uma situação de repulsão. Aqui na afirmação número 1, ele está dizendo que quando eu fizer isso, vai ocorrer uma atração. E isso aí, gente, é falso, né? Então, a nossa primeira afirmação aqui, ela não é correta. Ela é falsa. Se eu fizer isso aí que está dizendo, polo norte com polo norte, vai ter repulsão e não atração. Muito bem. Primeira afirmação, a gente já viu que não é verdadeira. Segunda afirmação. Dois ímãs naturais e permanentes sempre irão atrair-se mutuamente, independentemente de seus polos. Olha, pessoal, o fato desse ímã ser natural e permanente não muda em nada o princípio da atração e repulsão de um ímã. Então, o fato de eu dizer que são ímãs naturais e permanentes não muda nada. Continua sendo o mesmo princípio. Polos com mesma natureza, polos iguais, vai sofrer repulsão. E polos diferentes vai sofrer atração. Então, aqui está dizendo que em qualquer situação vão se atrair mutuamente? Não, em qualquer situação não. Se eu pegar esses dois ímãs aí e aproximar o polo norte de um com o polo norte do outro, eu não vou ter atração, eu vou ter repulsão. Então, essa segunda afirmação aí também, pessoal, ela é falsa. Tá certo? Então, nós temos então que já é falsa aí a primeira e a segunda afirmação. Ok, pessoal? Então, vamos aqui continuar a nossa análise. Ao aproximarmos o polo norte de um ímã do polo norte de outro ímã, ocorrerá repulsão. Veja que essa afirmação aí é o oposto lá da primeira afirmação. Agora ele está colocando a palavra repulsão de forma correta, porque eu estou aproximando dois polos iguais do ímã. Então essa terceira afirmação aqui, sem dúvida, ela é uma afirmação que é verdadeira, tá, pessoal? Então aí nós encontramos a primeira afirmação que é correta. Dois polos de mesma natureza, ou seja, norte com norte, vão se repelir. Verdadeiro. Afirmação número 4. Ao aproximarmos o polo norte de um ímã do polo sul de outro ímã, ocorrerá atração. Aqui sim, né? Olha, polos de natureza diferente, norte e sul. Aproximei um do outro pelo princípio da atração e repulsão, eles vão se atrair mutuamente. Tá certo também a afirmação número 4, também é verdadeira. Então eu acabei de perceber aqui na nossa atividade que as afirmações 3 e 4 são as verdadeiras. Então aqui nossa letra correta é a letra C. São verdadeiras as afirmações 3 e 4. Conferindo aqui nosso gabarito, a alternativa correta é a letra C, afirmação 3 e 4. No gabarito comentado, né, quando os polos magnéticos de dois ímãs são aproximados, é possível verificar duas situações. Repulsão, se os polos aproximados são iguais, ou atração, se os polos são diferentes. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu encerro aqui com vocês e até a próxima.